como já foi anunciado, é o princípio da cruz. Já ouvimos sobre a obra da cruz, já ouvimos sobre o poder da cruz, e nessa noite vamos ouvir um pouco sobre o princípio da cruz. Esse texto que nós lemos, para abrir a palavra desta noite, fala exatamente sobre a mensagem da cruz. Os irmãos sabem que quando Paulo escreveu à igreja de Corinto, ele escreveu aquela igreja no objetivo de repreender, de exortar, de consertar aquela igreja, de corrigir aquela igreja em muitas áreas em que ela estava errando. Era uma igreja que tinha muitas coisas boas e positivas, como qualquer igreja, mas como qualquer igreja formada por pessoas, homens e mulheres, também cometia muitos deslizes. E um dos deslizes que parece estava acontecendo naquele momento é que a igreja de Corinto estava sendo muito influenciada pela filosofia dos gregos. Corinto era uma igreja na Grécia antiga, ok? Então, havia uma filosofia humanista que dominava a visão dos gregos. Tanto é que esse texto fala que os judeus estavam sempre em busca de sinais, e os gregos estavam sempre em busca de sabedoria. E o texto diz que nós, diferentemente dos judeus e diferentemente dos gregos, não estamos nem à procura de sinais, nem à procura de sabedoria humana, mas nós estamos pregando a Cristo e Cristo crucificado. Amém? Então Paulo está exortando aquela igreja que estava passando por problemas de divisão, e parece que um dos problemas provocadores da divisão na igreja era exatamente isso, que alguns crentes naquela igreja estavam se deixando seduzir e influenciar pela filosofia humanista, pela sabedoria dos gregos, que naquela época eram os mais sábios de toda a terra. Então Paulo está lhes dizendo que a sabedoria dos sábios seria aniquilada, que a inteligência dos inteligentes, dos instruídos, seria aniquilada, porque havia uma mensagem que era celestial, que era mais poderosa, que era mais viva, que era divina, a mensagem da cruz. E era esta mensagem da cruz que aquela igreja deveria seguir pregando e anunciando. O que é a mensagem da cruz? Paulo ensina sobre isso, ensina o que é a mensagem da cruz. É uma canção que canta sobre isso, não é? Sim, eu sempre amarei a mensagem da cruz. Sempre amarei a mensagem da cruz. É um dos hinos mais antigos, mais bonitos, mais tocantes, mais fortes. É amar a mensagem da cruz e viver essa cruz e apregoar a mensagem dessa cruz. O que é a mensagem da cruz, segundo Paulo? A mensagem da cruz, meus irmãos, é o próprio Evangelho em sua plenitude. Nós compartilhamos com os irmãos na sexta-feira de um livro que nós lemos, em que o autor exorta os pastores e as igrejas a voltarem a pregar a plenitude do Evangelho, dizendo que nós temos pregado brilhantemente sobre muitas coisas, mas nem sempre estamos gastando tempo em pregar o Evangelho da cruz, o Evangelho pleno. Não que pregar as outras coisas, como pregar sobre personagens da Bíblia, histórias da Bíblia, as parábolas, etc. Não que isso seja ruim, não.
Pregar a Bíblia é sempre importante, sempre necessário e sempre bênção. Agora, pregar o Evangelho é algo a mais. Pregar o Evangelho é exatamente pregar a graça de Cristo que foi demonstrada na cruz do Calvário. Pregar o Evangelho em sua plenitude é apresentar a mensagem da cruz, como fizemos sexta, fizemos ontem e estamos fazendo hoje. Isso é apresentar genuinamente o Evangelho, é apresentar a cruz de Cristo. Então a mensagem da cruz é o próprio Evangelho na sua plenitude. Paulo ensina que a mensagem da cruz trata somente da pessoa de Cristo, da missão de Cristo, do ministério de Cristo, dos feitos de Cristo e dos propósitos de Cristo. Na mensagem da cruz não cabe esboço, manifestação de habilidades humanas. Não cabe o coach, não cabe filosofias seculares, humanistas, como estava acontecendo em Corinto, naquela igreja grega. Mas a mensagem da cruz se fundamenta na pessoa de Cristo e só na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! Paulo está ensinando que a mensagem da cruz se fundamenta no propósito eterno de Deus. O propósito de antes da fundação do mundo, Jesus Cristo já ter morrido na cruz do Calvário pela salvação daqueles que viessem a crer. Potencialmente, profeticamente, antes da fundação de todas as coisas, diz a palavra que essa morte já havia se configurado, já havia acontecido. Então a mensagem da cruz se manifesta nesse propósito eterno de Deus, existente desde antes da fundação do mundo, o propósito de salvar os homens pela cruz de Jesus. Paulo ensina que a mensagem da cruz não é uma mensagem aprazível ao paladar dos homens. Ao contrário, muitas vezes é uma mensagem amarga. Porque, na verdade, a mensagem da cruz muitas vezes confronta os pensamentos, as vontades, os ditames, as aspirações humanas. Por isso a mensagem da cruz nem sempre ela é aprazível ao paladar do homem e da mulher, mas muitas vezes ela é amarga ao nosso paladar por confrontar nossa vontade, por confrontar nosso pecado, por confrontar os nossos erros e por nos chamar a consertos diante do Senhor. Paulo está ensinando que a palavra da cruz não é uma palavra de autoajuda, como tantas que temos ouvido por aí, como tantas que têm sido escritas em tantos livros, como tantas que têm sido pregadas em púlpitos de igreja. A mensagem da cruz não é uma palavra de autoajuda, ao contrário, a mensagem da cruz ensina Paulo que é uma mensagem que leva o pecador a perceber, a entender a sua total incapacidade de se ajudar, de se socorrer, de resolver os seus próprios problemas. Portanto, a autoajuda se torna totalmente ineficaz diante da mensagem da cruz, porque ela demonstra a totalidade da nossa própria incapacidade de resolver a nós próprios, a nós mesmos. Paulo ensina que a mensagem da cruz é uma mensagem que provoca dois tipos de reações. A reação, em primeiro lugar, daqueles que negam essa palavra, que rejeitam essa palavra, que se escandalizam com essa palavra e, portanto, se perdem. Mas há uma outra reação, a reação daqueles que creem nessa palavra, que enxergam nessa palavra o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse, então, é salvo pela cruz, é salvo pela graça, é salvo pelo poder do Evangelho. Em síntese, isso é a mensagem da cruz.
É a mensagem da cruz que estamos sendo chamados a viver, a vivenciar, a experimentar, que estamos sendo chamados a pregar, a anunciar, a testemunhar. É a mensagem da cruz que estamos sendo chamados a internalizar para o nosso coração, a entronizar dentro de nós, porque ela é a verdade, ela é o princípio absoluto para a salvação em Cristo Jesus. Mas o tema da nossa mensagem é o princípio da cruz. E aí eu queria que você fosse para um outro texto, para Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, apenas 3 versículos, 23 ao 25, para então entrarmos propriamente no tema da noite, que é o princípio da cruz. Lucas 9, 23, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Aqui, meus irmãos, nessas poucas palavras de Jesus Cristo, nós vamos ver exarado o princípio da cruz, aquilo que é o cerne, a essência da mensagem desta noite. O que é princípio? É bom que pensemos um pouco sobre isso. Se vamos falar de princípio da cruz, é importante que antes entendamos o que é princípio. Talvez a sua tendência seja de, logo que alguém fale em princípio, pensar logo em preceito, em regra, em lei. Até passa por isso, até passa por preceitos, por regras e por leis. Mas princípio não é, na essência, lei, regra, nem preceito. Princípio é mais do que isso. E em poucas palavras eu quero explicar e gostaria que você entendesse. Princípio é aquilo que dá origem a algo que tem valor, que tem importância, que tem necessidade na nossa vida. Princípio é aquilo que é a causa primária das edificações, das construções que nós estamos fazendo na vida. Princípio é aquilo que é o elemento predominante nos vários aspectos da nossa vida, da nossa existência, das construções, das edificações que estamos fazendo. Princípio é aquilo que abre o nosso coração, abre a nossa vida, abre a nossa mente para a prática daquilo que trará bons, poderosos resultados na nossa vida, na vida de nossa família, na vida de nossa igreja, na vida de nossa comunidade. Até pode passar por algumas leis, alguns preceitos, mas é mais do que isso. É algo que tem em si uma essência, uma verdade, uma realidade, uma substância que forma a natureza de um elemento predominante que dá causa àquilo que de melhor queremos construir, realizar, operar e fazer acontecer na nossa vida. Aleluia! Então, há muitos tipos de princípios. E nós mesmos, às vezes, criticamos alguém pela quebra de princípios, não é? Às vezes dizemos, alguém que passou por um sinal vermelho e não parou. Dizemos ao irmão, quebrou o princípio. Não está necessariamente dizendo que ele quebrou uma regra de lei do Código de Trânsito, se bem que o fez, mas está falando que a pessoa quebrou
o princípio de que todo motorista precisa obedecer às leis de trânsito, porque a obediência às leis de trânsito é que vai dar origem à paz no trânsito, à tranquilidade no trânsito, à segurança no trânsito. Então, isso é princípio e ele cabe em todas as áreas da nossa vida. Aleluia! Quando um filho desobedece, desacata o pai ou a mãe, dizemos, quebrou princípios. E a quebra desse princípio vai gerar consequências negativas sobre a vida dessa pessoa. Porque a essência bíblica é a essência de que os filhos devem respeitar, devem honrar e devem obedecer aos seus pais, às suas mães. Não é lei rígida, mas é princípio de vida, princípio de existência, é a abertura para que essa pessoa viva longos dias e tenha uma vida abençoada aqui na terra. Aleluia! Então, em todas as áreas, no casamento é assim, na nossa vida dentro da igreja, quando alguém deve obediência a uma autoridade espiritual sobre si, e quando uma autoridade deve consideração, amor, misericórdia, paciência para com aquele que é seu subordinado, tudo isso é carregado de princípios, não de leis físicas, não de leis rígidas, mas de princípios que vão gerando, que são causas primárias, elementos predominantes, como eu disse, para abrir um horizonte abençoador, fortalecedor, renascedor, de ressurreição na vida de cada um de nós, na vida da igreja, na vida da família, na sua vida, na minha vida. Aleluia! É princípio. São princípios que estão ligados, que estão presentes em todas as áreas da nossa vida e precisamos nos ater a eles e respeitá-los e honrá-los. Mas vamos então centralizar o nosso pensamento na cruz e falar do princípio da cruz especificamente. Vamos centralizar os nossos pensamentos na vida de cruz. E centralizar os nossos pensamentos naquilo que é a vida de cruz. Todos já ouviram falar sobre vida de cruz, sobre descer da cruz ou subir da cruz, estar na cruz ou não estar na cruz. Todos já aprenderam um pouco sobre o fato de que há circunstâncias nas nossas vidas e principalmente nos nossos relacionamentos que só se resolve de um jeito, com a vida de cruz. Há circunstâncias na vida, numa família, num casamento, num relacionamento conjugal, há circunstâncias no trabalho, na igreja, que não se resolvem, pelo menos num plano rápido como nós desejamos. A única maneira de resolver determinadas circunstâncias da nossa vida é com a vida de cruz, é nos deixando crucificar, é experimentando o princípio da cruz, o princípio da vida de cruz. E nós que aprendemos sobre a obra da cruz e aprendemos sobre o poder da cruz, temos a obrigação, temos a responsabilidade de nesta noite nos posicionarmos para viver a vida de cruz. Para isso, precisamos olhar para o princípio da cruz. Como é que essa vida de cruz vai emanar? De onde é que essa vida de cruz vai surgir? Quais serão as causas primárias, os elementos predominantes na existência, no processo, na prática, na conclusão dessa vida de cruz?
Qual será a origem dessa vida de cruz? Qual será o princípio, ou quais serão os princípios para uma vida de cruz do homem e da mulher de Deus, do jovem e da jovem que ama a Deus verdadeiramente? Nós vamos falar de princípios básicos e de princípios complementares. Guarde bem isso. Primeiro vamos falar de princípios básicos da vida de cruz. E esses princípios você já percebeu muito bem, porque estão no texto que nós lemos de Lucas 9, 23 a 25. Aí estão os princípios básicos para uma vida de cruz. Dizia a todos, quem é que dizia? Jesus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Preste bem atenção. Primeiro princípio básico, que Jesus mesmo está ensinando como princípio de cruz: negar a nós mesmos, negar a si mesmo, negar a você mesmo. Pastor, mas isso é muito complicado. Isso é muito difícil. Eu gosto muito de mim. Eu acredito muito em mim. Eu acho que eu tenho muitos valores, muitos talentos. Eu acho que eu sou bom. Será que nós temos pensado assim? Negar a si mesmo é o princípio básico. O que é negar a si mesmo? Não é outra coisa senão renunciarmos ao nosso ego, renunciarmos à nossa vontade, muitas vezes uma vontade demasiadamente forte, que não admite a entrada, a chegada, o acompanhamento de outras vontades, que não admite dialogar com outras vontades que estão ao redor de nós. Pensamentos tão arraigados na nossa mente, convicções tão profundas, tão intensas, que não admitimos outras convicções, outros pensamentos, outras maneiras de ver e de enxergar as mesmas coisas. Negar a nós mesmos é renunciar a esse ego, a essa vontade forte, a essa autoexaltação daquilo que nós somos em nós mesmos. Mas não é simplesmente renunciar ao ego. Negar a nós mesmos é renunciar ao ego, à nossa vontade, ao nosso pensamento forte, muitas vezes a direitos legítimos que nós temos. Para quê? Não é só para que soframos, não. É para que, em negando a nós mesmos, nós nos entreguemos verdadeiramente à missão que nos foi designada pelo Pai. Foi o que Jesus fez. Jesus negou a si mesmo. Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Jesus, sendo rei, nasceu numa manjedoura. Jesus, então, negando a si mesmo, negando os seus direitos, negando tudo aquilo que ele tinha, ele entregou-se completamente à missão que o Pai designara a ele. O primeiro princípio básico é esse: negar a mim mesmo, negar a nós mesmos, renunciar ao nosso ego, à nossa vontade, ao nosso direito, quando a circunstância exige que façamos isto. Não é que nunca mais vamos exercer alguma vontade, não é que nunca mais vamos dar condição de uma vontade nossa se manifestar e ser satisfeita. Não, mas negar a nós mesmos é negar essa vontade, esse ego, quando as circunstâncias nos relacionamentos, principalmente, exigirem isso com o propósito de nos entregarmos totalmente à missão que o Pai nos entregou na terra e na sua obra. Segundo princípio básico para a vida de cruz. O próprio Jesus disse no texto que nós lemos:
Na sequência ele diz: a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz. Digam, tomar a cruz. Esse é o segundo princípio de vida de cruz. Tomar a cruz. E o que é tomar a cruz? Tomar a cruz, meus irmãos, não é outra coisa senão nos identificarmos com a cruz e com a missão de Jesus Cristo, senão nos identificarmos com os sofrimentos de Jesus, com as perseguições de Jesus, com as rejeições pelas quais Jesus passou. Ou seja, tomar a cruz significa sofrer como Jesus sofreu. Tomar a cruz significa admitir os sofrimentos que de repente vêm sobre as nossas vidas. Tomar a cruz é sofrimento porque é identificação com as perseguições que Cristo sofreu, que as rejeições que Jesus sofreu. O próprio Jesus disse que se ele foi perseguido, nós como igreja também seríamos perseguidos. Se ele foi rejeitado, nós como igreja também seríamos rejeitados. E tomar a cruz é exatamente fazer aquilo que Jesus fez. Ele tomou a sua cruz. E tomando aquela cruz, que na verdade era nossa, mas ele tomou a cruz como se fora dele. Jesus, ao tomar a cruz, admitiu, absorveu, recebeu todo o sofrimento que aquela cruz representava, não só físico, mas emocional e principalmente espiritualmente. Aleluia! Mas quando ele estava tomando a sua cruz, ele fora perseguido, ele fora rejeitado. E isso quer dizer que na nossa vida, isso também vai acontecer. Numa dimensão ou noutra, perseguições, rejeição, sofrimentos de vários matizes, de várias ordens, acontecem na vida de qualquer crente, de qualquer ser humano, de qualquer um de nós, de qualquer pastor, de qualquer missionário. Tomar a cruz significa nos identificar com a missão de Cristo em admitindo o sofrimento, a dor, a perseguição, as rejeições que porventura temos a enfrentar, como Jesus enfrentou e recebeu na sua vida. Aí você diria: mas eu já tomei a cruz quando eu me converti, quando eu me batizei, quando eu me tornei líder, quando eu fui ordenado pastor. Eu já tomei essa cruz. Só que o ensinamento de Jesus traz um acréscimo a essa mensagem. E Jesus então diz: dia a dia tome a sua cruz. Tomar a cruz, meus irmãos, identificarmos-nos com o sofrimento de Cristo, com as perseguições de Cristo, com as rejeições de Cristo, com as dores de Cristo, não é uma coisa que se faz no início da caminhada da cristã e depois tudo cessa. Não, ensinou Jesus, essa cruz precisa ser tomada todo dia, diariamente, dia após dia, ou seja, em cada circunstância que o dia nos trouxer. De manhã, o dia te trará uma cruz, você deve tomá-la. À tarde, o dia ou a tarde te trará outra cruz, você deve tomá-la. À noite, outra cruz, você deve tomá-la. Se tomar essa cruz, é necessariamente imitar, identificar-se com aquilo que Jesus fez na admissão do sofrimento, da dor, das perseguições, das rejeições e das dificuldades. É todo dia, é em cada circunstância, é diante de cada desafio, é diante de cada coisa que nos acontece, dentro de casa, fora de casa, na igreja, no trabalho, no trânsito, no ônibus, na rua. São muitas as circunstâncias a exigirem de nós que tomemos a cruz, que nos igualemos a Jesus, que nos identifiquemos com a missão de Cristo e do seu sofrimento na terra.
Aleluia. E em terceiro lugar, o terceiro princípio básico de vida de cruz está na sequência do versículo, lá do verso 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Digam, siga-me. Siga-me é o terceiro princípio básico. O primeiro é negar a si mesmo. O segundo é tomar a cada dia a sua cruz. Terceiro é seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é apenas ser membro de uma igreja evangélica. Seguir a Jesus não é apenas ter esse nome de evangélico. Seguir a Jesus não é estar catalogado como tradicional, pentecostal ou neopentecostal, arminiano ou calvinista. Seguir a Jesus não é carregar a Bíblia debaixo do braço necessariamente. Seguir a Jesus não é cantar algumas canções gospel de maneira bonita e interessante. Seguir a Jesus não é simplesmente vir a reuniões, vir a cultos. Mas seguir a Jesus, enquanto princípio de vida da cruz, é mais do que tudo isso que eu acabo de dizer. Seguir a Jesus, preste bem atenção, é uma determinação no nosso coração de viver como Jesus viveu, de andar como Jesus andou, de só ir a lugares onde Jesus iria, de só fazer aquelas coisas que Jesus faria, de pregar o que Jesus pregaria e de dar exemplos e testemunhos iguais aos exemplos e testemunhos que Jesus deu, ou seja, imitar a Jesus. Seguir a Jesus não é meramente deixar de ser espírita, católica, budista, e então passar a ser evangélico. Seguir a Jesus é um princípio de vida de cruz, que exige uma determinação irrevogável, uma determinação completa, uma determinação que não dependa de circunstâncias, que não dependa de pessoas, que não dependa dos outros, que não dependa nem da igreja, mas uma determinação no coração, no espírito, de andar com Cristo, de andar para Cristo, de viver para Cristo, de viver em Cristo, de viver como Jesus viveu, sendo sim um discípulo dele, um imitador dele. Fazendo isso, estaremos vivendo a vida de cruz. Se não é assim, se não é essa nossa ênfase, estamos apenas tendo uma boa religião, mas isso não é suficiente para alcançarmos tudo aquilo que Deus quer que nós alcancemos nele. Então guarde isso no seu coração, esses três princípios básicos de vida de cruz. E vamos agora então analisar os princípios complementares que eu vejo na palavra para a vida de cruz. Princípios complementares não estão necessariamente nestes versículos que nós lemos em Lucas 9, mas estão no contexto da palavra de Deus, estão no Evangelho, estão nas palavras de Jesus distribuídas por todos os evangelhos e nas cartas, nas epístolas, principalmente paulinas. Os princípios complementares para a vida de cruz. Primeiro princípio complementar: a cruz é individual. Digam, a cruz é individual. Fale mais alto, por favor. A cruz é individual. Aleluia. Lá em Isaías 53, verso 5, nós vamos ver que o profeta diz que certamente ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5, então, traz algo sobre a obra da cruz, falando que ele, Jesus, levou sobre si nossas enfermidades, nossas dores, nossas iniquidades, trazendo sobre nós a paz. Na realidade, meus irmãos, aquela era uma cruz que só Jesus poderia carregar. Aquela era uma cruz individualizada. Era uma cruz que deveria ser carregada por cada um de nós, por causa dos nossos pecados, por causa da sentença de morte que havia sobre nós. Mas aprove a Jesus e quis o Pai que Jesus tomasse aquela cruz por todos nós. E então, diz o texto, ele levou, ele carregou sobre si todo o peso da cruz. E ali ele operou a obra da cruz, a redenção, a justificação, o perdão, a propiciação, a redenção. Ele manifestou a graça redentora sobre as nossas vidas. Essa cruz era uma cruz individualizada. Só Jesus poderia carregar aquela cruz. Nós, por sermos pecadores, por estarmos mortos nos nossos delitos e pecados, jamais conseguiríamos carregar aquela cruz que se tornou na cruz de Cristo. Ela era individual, só ele poderia fazer. Lá em Lucas 22, 42, Lucas 22, 42, nós vamos ver que Jesus está agonizando no Getsêmani. E você certamente se lembra do que acontecia no Getsêmani. Jesus sofreu tanto lá no Getsêmani, ao ponto de suar sangue. Você pode imaginar o tamanho do sofrimento, a intensidade da dor, a intensidade do sofrimento que estava pesando na alma, no corpo, na pessoa de Jesus, ao ponto de suar sangue. Ali Jesus estava agonizando, ali Jesus estava sofrendo terrivelmente. E no meio daquele sofrimento, lá no Getsêmani, ele ora, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aquele era um momento que antevia, que precedia o momento da cruz. Era um momento intenso de sofrimento, de dor, de suor, de sangue. Aquele momento era individualizado. Só Jesus poderia viver aquele momento. E ele vive aquele momento sozinho, lá no jardim do Getsêmani. Nem os seus apóstolos, seus discípulos mais chegados puderam vigiar com ele, puderam orar com ele, puderam estar com ele naquela hora de intensa dor, de intenso sofrimento. Ele deixa por um momento os seus discípulos e quando volta eles estão dormindo. Eles também estavam sofrendo porque pressentiam algo muito ruim. Jesus já havia dito sobre a sua morte, sobre tudo o que aconteceria com ele. Mas aquele momento de Jesus foi individual, só dele. Nem os seus discípulos mais chegados, como Pedro, João e Tiago, estiveram com Jesus no seu maior momento de dor, de angústia, de sofrimento, de derramamento, de suor, de sangue. Porque a cruz é individual, num primeiro momento. Principalmente quando a cruz é algo que se relaciona com sofrimento. Muitas vezes, e na maioria das vezes, é algo individualizado. Porque a maioria dos tratamentos que o Espírito Santo faz conosco,
Ele trata lá dentro de nós, lá na nossa alma, lá no nosso coração, lá nos nossos pensamentos, lá na essência do nosso ser, sem que as pessoas saibam, sem que as pessoas vejam, sem que as pessoas possam estar do nosso lado na hora em que estamos sendo mais tratados, na hora em que estamos sofrendo mais lá dentro de nós. Em geral, estamos sozinhos na dimensão desse sofrimento. Porque os sofrimentos que podem ser compartilhados com todos são sofrimentos que geram ajuda, colaboração, consideração de todos. Mas assim como foi com Jesus Cristo, cada um de nós tem que tomar a sua cruz. E há muitos sofrimentos que ninguém pode fazer nada por nós, ninguém pode resolver por nós, ninguém pode minimizar por nós. As pessoas podem estender as mãos, podem orar, podem nos dar uma palavra de conforto, mas há circunstâncias na alma, no nosso coração, no nosso ser, que é como tomarmos a nossa cruz, vivermos o nosso Getsemane e nos angustiarmos muitas vezes na solidão do nosso ser, da nossa dor, da nossa mágoa, do nosso sofrimento, das perseguições que sofremos, porque a cruz é individual num primeiro momento. Esse é um dos princípios complementares da cruz. Podemos e devemos ser ajudados. Podemos e devemos ajudar uns aos outros. Isso é bíblico, isso é ser igreja, isso é ser comunidade, isso é ser povo de Deus. Mas há uma cruz, ou algumas cruzes na sua vida, que só você poderá carregar. Há cruzes na minha vida que só eu poderei carregar. E há momentos na nossa vida parecido com aqueles em que Jesus foi crucificado, com aquele em que ele estava no Getsemane, em que ele sofreu tanto que pediu: Pai, se possível, afasta. Afasta de mim essa dor, afasta de mim esse sofrimento, afasta de mim essa angústia, afasta de mim esse fardo, esse peso. Todavia, faça-se a tua vontade. Muitas vezes, na hora mais grave de carregarmos a nossa cruz individual, nós gritamos a Deus: passa de nós esse momento, essa dor, essa ferida, essa tristeza, essa frustração, esse abandono. Mas devíamos acrescentar, como Jesus acrescentou: todavia, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade, ainda que seja no Getsemane, é o melhor do Senhor para a minha vida. Segundo princípio complementar de vida de cruz. Segundo princípio complementar de vida de cruz. A cruz não está somente relacionada com sofrimento, como nós acabamos de dizer, embora ela se relacione com sofrimento também, como foi com a cruz de Cristo. Mas a cruz não está somente relacionada com sofrimento. Você precisa aprender esse segundo princípio complementar. Mas a cruz está relacionada com propósitos. Digam: propósitos. Propósitos. Veja o que está escrito em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Aleluia. A cruz não está relacionada só a sofrimento, mas a cruz está relacionada a propósitos. Gálatas 2:19 e 20 diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, e estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora
tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Paulo estava dizendo que ele estava vivendo vida de cruz. Paulo estava dizendo que ele estava crucificado. Paulo estava dizendo: eu estou na cruz, estou dependurado, estou crucificado. Mas ele não estava apenas dizendo que ele estava dependurado e crucificado. Ele apontou também o propósito para esse dependurar, para essa crucificação, para essa vida de cruz. E o propósito que ele aponta aqui era para que não mais ele vivesse, mas para que Cristo vivesse nele. Então, o propósito é muito maior do que o sofrimento. Cruz não é sofrimento. Cruz aponta também para propósitos de Deus na nossa vida. E nesse caso, ele está dizendo: o propósito da vida de crucificação que estou vivendo é que eu deixe de viver, mas que Jesus realmente viva em mim, que eu viva pela fé no Filho de Deus. Esse era o grande propósito que Paulo anunciava sobre a sua vida de cruz. Preste bem atenção. Quem é movido por propósito não é movido por oportunidades. Repete essa frase. Quem é movido por propósitos não é movido por oportunidades. As oportunidades na nossa vida, meus irmãos, podem cegar os nossos propósitos, podem impedir que os propósitos de Deus aconteçam na nossa vida. Muitas oportunidades possam surgir diante de nós e aparentemente serem grandes, boas oportunidades, mas podem nos arrancar do propósito, podem nos arrancar daquilo em que Deus nos plantou, nos implantou para semearmos e para frutificarmos. Por isso, meus irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, não pode viver de acordo com oportunidades. A vida do homem de Deus, a mulher de Deus, precisa seguir propósitos em Deus, propósitos de Deus na nossa vida. Quem é motivado por propósito, meus irmãos, recusa o mundo, recusa as vaidades deste mundo. Quem é conduzido por propósito, abre mão de evidências, de fama, para manter-se firme naquilo para o que foi chamado, designado e implantado. Quem vive de propósito é enraizado na verdade que recebeu e que ouviu do Senhor. Quem vive de propósitos e por isso vive uma vida de cruz, sabe de onde vem, sabe para onde vai e não fica em cima do muro, não fica pendendo de um lugar para o outro, mas tem estabilidade, tem firmeza, porque sabe que onde está, que o que está fazendo é o centro do propósito de Deus para a sua vida. Isso é um dos pilares, é um dos princípios de vida de cruz, é um dos princípios complementares. Não é apenas sofrimento, mas vida de cruz fala também de uma vida de propósitos. E uma vida que tem propósitos é uma vida que não se deixa dominar, conduzir pelas oportunidades que o mundo, que os homens, que as pessoas, que a vida nos oferecem. Mas toda oportunidade que vier diante de nós, nós iremos submeter ao propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida e permanecer firme neste propósito. Aleluia. Certa vez, meus irmãos, eu tive algumas oportunidades muito interessantes. Eu disse não a elas. Um pastor com quem nós tínhamos aliança, lá no outro ministério de onde viemos,
Tinha 3 igrejas do Japão. E naquela época eu era o administrador da Igreja da Fama. Ele então chegou perante mim e perante o meu líder e disse: a obra vai bem no Japão, nas 3 igrejas, mas eu preciso muito de um homem de administração, de governo. Eu queria convidar o Edgar para ser essa pessoa juntamente comigo lá no Japão e pedir a você, pastor, o líder, que permitisse que isso acontecesse. No primeiro momento apareceu uma grande oportunidade ir para o Japão, conhecer coisas tão diferentes, experimentar de cultura tão diferente, de tecnologia tão diferente e continuar servindo ao Senhor. Depois, mais na frente, alguns anos depois, nós estávamos numa viagem pela Europa, eu, a Valéria, Sinomar e Beth. Nós estávamos em Londres e o pastor, líder da igreja de Londres, onde nós estávamos ministrando, era o coordenador de várias igrejas, não só em Londres, mas na Bélgica, na Holanda, na Alemanha, na Suíça e outros países europeus. E eu era o pastor de missões da Luz para os Povos. E ele certamente cansado de todo aquele labor, de todo aquele trabalho, que era muito para ele, porque ele era pastor da igreja local e ainda supervisionava toda essa obra. Ele então me fez o convite, junto com o meu líder, para que eu fosse para Londres e de Londres supervisionasse todas essas igrejas e cobrisse os pastores e essas igrejas nesses países todos. Parecia uma grande oportunidade de morar na Europa, de conhecer tantos países, tantas lideranças internacionais, de conhecer novos idiomas, de ver minha família, minhas filhas eram crianças, crescer em países de primeiro mundo. Parecia uma grande oportunidade, mas novamente eu disse não. E por que eu disse não? Porque, embora fosse para eu ir e continuar fazendo a obra de Deus, havia um propósito que naquele momento estava diante de mim, estava no meu coração, colocado pelo Espírito Santo. Havia uma chama, uma entrega, havia um chamado, havia algo de Deus em que eu estava militando, que eu não poderia deixar por nada neste mundo, por nenhuma oportunidade. O propósito era maior do que todas aquelas oportunidades. Às vezes eu fico pensando como teria sido a minha vida se antes dos 40 eu tivesse ido para o Japão ou tivesse ido para a Europa. Certamente minha vida teria sido diferente, da minha família. Poderia ter sido muito melhor, mas poderia também ter sido muito pior. Porque provavelmente eu estaria olhando para oportunidades e saindo de propósitos. Sabe, irmãos? Quando nós estamos dentro de uma obra, quando nós estamos dentro de uma igreja, quando nós estamos dentro de um trabalho, quando nós estamos dentro de uma missão, de uma vocação, isso é propósito de Deus na nossa vida e não devemos abandonar o propósito por causa de oportunidades que de repente surjam diante de nós, porque vida de cruz é, ainda que sofrendo, ainda que com dificuldades, ainda que com tumultos, continuar firme, estável e constante no propósito para o qual Deus nos levantou em qualquer localidade. Em terceiro lugar, o terceiro princípio complementar. Terceiro princípio complementar. Tomar a cruz é caminhar para a execução. Guarde isso no coração. Tomar a cruz é caminhar para a execução. Abra João 19, 17 e 18. João 19. João 19,
17 e 18. Veja o que está acontecendo nesse texto. João 19, 17 e 18, apenas estes 2 versículos, dizendo o seguinte: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Entre o ato de tomar a cruz e ser executado lá na cruz, há uma caminhada, há uma etapa, há um andar, há um caminhar. Vimos nesse texto que Jesus toma a cruz e vai carregando a sua cruz desde o lugar onde ele tomou até chegar ao Calvário, ao lugar chamado Gólgota. Jesus sabia que estava carregando a cruz e caminhando para a sua execução, para a sua morte. É princípio de cruz, então, tomar a cruz no entendimento de que esse tomar a cruz significa caminhar para a morte, caminhar para a execução. Que desde o momento em que tomamos a cruz e a colocamos sobre os nossos ombros, até a hora final da crucificação, nós teremos que estar carregando essa cruz, e que em carregando essa cruz, estamos caminhando para a execução, para a morte. No caminho em que Jesus estava carregando a sua cruz, você se lembra, ele encontrou muitas coisas. Enquanto ele carregava a cruz no caminho para a execução, para a morte, ele não encontrou coisas boas e fáceis de serem enfrentadas. Jesus encontrou difamação, Jesus encontrou injúria, Jesus encontrou vergonha, Jesus encontrou desprezo, Jesus encontrou bofetadas, Jesus encontrou cusparadas em seu rosto, Jesus enfrentou a vergonha, a dor, toda a humilhação, e Jesus ia carregando a cruz para a execução, naquele caminhar público da sua vergonha e de todo o seu crucificar. Nós também, meus irmãos, quando tomamos a nossa cruz, vamos caminhando para a morte, porque cruz significa morte, vida de cruz é morte, para que Cristo viva em nós, para que nós não mais vivamos, mas Ele vive em nós, e Jesus só vai viver em nós na medida em que nós morremos. Por isso, tomar a cruz é caminhar para a execução, e é interessante que esse caminhar é um caminhar público. Jesus não caminhou às escondidas, Jesus não caminhou às escuras, Jesus caminhou publicamente, carregando a sua cruz para a execução, para a sua morte. Isso muitas vezes acontece conosco, muitas vezes é nesse carregar da nossa cruz que nós somos expostos publicamente, injuriados publicamente, envergonhados publicamente, injustiçados publicamente, mas isso faz parte da vida de cruz e não devemos negar isso, não devemos correr disso, não devemos brigar por isso, não devemos desistir por isso, não devemos abandonar a fé, a igreja, o Senhor por isso, mas devemos permanecer carregando a cruz, sabendo que estamos indo para a execução, para a morte, mas sabendo que ao morrermos, Jesus viverá inteiramente e em plenitude nas nossas vidas. É a morte do eu, é o viver de Cristo em nós, é o negar a nós mesmos, como dissemos, é a execução da nossa vontade, é o esvaziar de nós mesmos, é o enchermos-nos totalmente de Deus. E por último, o último princípio complementar da vida de cruz é que devemos levar a cruz não só num princípio iniciante, não só no começo,
mas é preciso concluir o processo, a jornada, carregando a cruz, como aconteceu com Jesus. O sofrimento foi grande demais, mas ele não desistiu, ele não retrocedeu, ele continuou caminhando, ele continuou carregando a cruz, ele continuou esvaziando de si mesmo. Ele iniciou o processo de carregar a cruz, mas foi até a finalização do processo sem desistir. No verso que nós lemos de Lucas 9, fala de seguir a Jesus. Seguir a Jesus é como o ide de Jesus em Marcos 16, 15. Esse seguir a Jesus e esse ir do ide de Jesus são coisas que nos ensinam, que exigem de nós nunca parar, nunca desistir, prosseguir sempre nesse processo, ainda que ele nos leve para a execução. E é a própria Bíblia quem vai nos ensinar, meus irmãos, que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Você já viu isso escrito em Eclesiastes, capítulo 7, verso 8. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Podemos então parafrasear e dizer: melhor do que o iniciar do carregamento e do tomar a cruz, é a finalização desse carregar da cruz, é a execução final do nosso ego, da nossa vontade, da nossa força e sabedoria humanos. Não podemos perder essa coragem, esse dinamismo, essa vontade, essa força. Não podemos perder isso, meus irmãos, mas devemos permanecer sempre constantes. Não podemos perder o primeiro amor. Não deixe o primeiro amor esfriar no seu coração, porque quem perde o amor desce da cruz, deixa de viver uma vida de cruz, começa a negar que o propósito é a execução, é a morte da vontade e do ego para que Jesus viva abundante em nós. Para a igreja de Éfeso foi dito: tenho contra ti que perdeste o primeiro amor, embora tenha muitas atividades, perdeste o primeiro amor, tenho contra ti. Então não permita, amado, não permita, amada, que o primeiro amor se esvaia, morra no seu coração, mas em quaisquer circunstâncias, viva a vida de cruz, ainda que isso custe mais do que você gostaria de que custasse, para então continuar no processo para a experiência final. O grande resultado disso, meus irmãos, o grande resultado que nós vamos colher, com certeza será no final da caminhada. Todos os dias nós vivemos a dor da vida de cruz, se vivemos vida de cruz, mas todo dia também colhemos resultados da vida de cruz, se vivemos vida de cruz. Mas é no final da caminhada que nós obteremos os grandes resultados. Muitos, meus irmãos, têm sido derrubados na caminhada, por causa das dificuldades da caminhada e do processo, e com medo da execução. Mas o apelo que Deus faz a cada um de nós nessa noite é que nós retomemos a cruz ou as cruzes que um dia nós deixamos de carregar, pois essa é a atitude verdadeira de um verdadeiro discípulo de Cristo. O apelo que o Senhor nos faz nessa noite é que entreguemos a Ele todos os nossos sofrimentos, todas as nossas angústias, todas as nossas dores, para que nada disso nos tire dos propósitos, para que as oportunidades da vida não nos tirem dos propósitos, mas que nós voltemos aos propósitos originais que temos em Deus. O apelo de Deus para nós nessa noite é que continuemos seguindo a Cristo, continuemos sendo seguidores de Cristo, com essa determinação de não retroceder, de não voltar atrás, de não sair do propósito, ainda que estejamos caminhando sabidamente para uma execução, mas que nós queiramos que se conclua toda a obra de Deus em nossa vida. Isso
é vida de cruz. Isso é a vida que se espera para todos aqueles que ousaram se converter, todos aqueles que ousaram ser batizados, para todos aqueles que ousaram seguir a Jesus, para todos aqueles que ousaram ser líderes da casa de Deus. A vida de cruz é essa vida em cima desses princípios básicos e complementares que nós trouxemos nessa noite. Vamos ficar em pé.